melhor impossível, né? Irmos agora, claro, para a capital federal, fazer um giro em Brasília e também ouvir os ecos do Congresso Nacional, da esplanada dos ministérios e no sentido de trazer o fato de quais são os próximos passos, né, seguindo à risca o processo penal, né? Afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, abrirá a denúncia agora, né? O Congresso também está agitadíssimo, para dizer o mínimo, com as últimas informações, vão ganhando noticiário, vão inundando aí durante a semana inteira todas as principais manchetes e tem gente, evidentemente, que está pedindo o arquivamento do PL da anistia e também a cassação de Alexandre Ramagem e Eduardo Pazuello, 2 deputados federais muito bem eleitos em termos de votos lá no Rio de Janeiro em 2022. São muitas camadas e ninguém melhor que Luciana Verdolim, nossa querida repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, que vamos acionando nesse momento. Luciana, de novo, realmente você deve estar trabalhando em turno triplicado. Então, realmente, o buffet está servido aqui para você. Traz para a gente uma atualização, um panorama do momento aí em Brasília, nesse momento turbulento, né? Muito turbulento. Marinho, bom dia para você, o pessoal do estúdio, a quem está acompanhando a gente. O relatório da Polícia Federal, as conclusões dos investigadores foram encaminhadas ontem à tarde ao ministro Alexandre de Moraes. Antes de encaminhar à Procuradoria-Geral da República, ele e a equipe estão fazendo um pente fino nesse documento. Estão analisando todas as denúncias contra os 37 acusados. O objetivo é só encaminhar à Procuradoria-Geral da República na semana que vem. Aí começa a análise do Ministério Público. A partir desse momento, o procurador Paulo Gonet vai ter 15 dias para se posicionar sobre os pedidos de indiciamento, se ele acata ou não esses pedidos da Polícia Federal. Vale ressaltar que ainda há dúvidas com relação a como vai ser esse processo. Se ele vai analisar individualmente, caso a caso, as denúncias contra cada pessoa citada pela Polícia Federal, ou se vai fazer um processo em bloco. Depois disso, o processo volta para o Supremo Tribunal Federal e os ministros vão analisar o posicionamento, vão ver se concordam ou não com o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Nos casos de indiciamento, aí sim, começaria-se a discussão de cada processo e o julgamento em si. Isso deve levar um certo tempo, ainda mais se a gente levar em consideração que são mais de 800 páginas elaboradas pelos investigadores da Polícia Federal, mais de 1 ano e meio de investigações. No Judiciário, a expectativa é para a semana que vem, para o envio dessas informações à PGR. Lá no Supremo Tribunal Federal, lá no Congresso Nacional, também deputados e senadores estão em polvorosa. Já tem pedido para arquivar de vez aquele projeto de lei da anistia. A avaliação de deputados da base governista é de que não há mais como se falar em anistia, levando-se em consideração o tamanho do risco que a democracia brasileira sofreu e também as denúncias, né, que foram feitas pela Polícia Federal, o que se investigou até agora. Então, se o projeto de lei da anistia já estava complicado, depois desse indiciamento da Polícia Federal, ficou ainda mais difícil seguir com essa questão, né, com essa discussão. Foi feito um pedido, então, direto ao presidente da Câmara para que enterre de vez essa proposta. Foi feito também ao presidente da Câmara um pedido para cassação de 2 deputados. O deputado Alexandre Ramagem, que foi citado no relatório da Polícia Federal, e Eduardo Pazuello, que não aparece nessas investigações. Ramagem, o problema seria a participação dele, a suposta participação nesse plano de golpe. No caso de Alexandre Pazuello, é que no gabinete dele, ele teve como funcionário o secretário executivo aqui da Secretaria-Geral da Presidência, que teria impresso, a gente falou muito essa semana, Mário Fernandes, que teria impresso dentro mesmo aqui do Palácio do Planalto o tal plano de golpe. E essa questão envolvendo a possível cassação é um pedido para o Conselho de Ética. Depois do Conselho de Ética, ainda é preciso levar em consideração que, dependendo da análise, o caso vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Meus amigos. Obrigado, Luciano. Tamo junto. Obrigado por tudo. Olha só, o pessoal anda muito emocionado, sinceramente. Muito emocionado. Velocidade, hein? Já condenaram os 2. Exato. Então, já que a gente... Vamos tentar ser responsável aqui, porque acho que, de novo,
no que nos compete aqui, para tentar fazer o jornalismo e trazer as notícias para vocês de uma forma responsável, é dizer o seguinte: são 6 etapas, né? A PF apresenta o relatório com indiciamento para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal recebe, manda para a PGR, estamos aqui na 3ª etapa. A PGR aceita, apresenta a denúncia, que fique claro, ao que tudo indica, o procurador-geral Paulo Tonet Camargo vai apresentar essa denúncia lá em janeiro, fevereiro e tal. E já tem gente pedindo cassação dos amiguinhos, já tem gente aí, sabe, absurdo, botando, né? Botando aí podia... a carroça na frente dos bois. Me permite um conselho para esses deputados aí? Aí no Congresso Nacional eles dão a Constituição gratuitamente. É só saber ler. Vai lá no artigo 5º da Constituição Federal, que talvez seja o principal artigo que garante os direitos fundamentais da pessoa humana. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, está na fase do inquérito e vocês já querem caçar. Não está caçando só 2 deputados, não querem caçar só 2 deputados, querem caçar milhares de votos. Eu não preciso nem dizer de onde partiu essa ideia mirabolante. Derrubar projeto, né, de lei e caçar. Não, caçar deputados. O projeto de lei ele tem que ser derrubado em plenário. Em plenário. Não é fazer um pedido de arquivamento e simplesmente arquiva. Não, vai em plenário. O projeto pode ser uma porcaria. Mas se ele for em plenário e passar, cabe ao eleitor cobrar os deputados que votaram a favor. Se o projeto for muito bom e não passar, cabe aos deputados, aos eleitores cobrar esses deputados por que não votaram favoravelmente. Agora, de novo, dá uma lida na Constituição Federal. Isso aí é vergonha alheia o que vocês estão fazendo. Se vários deputados aí ficam a plenos pulmões criticando que vários ministros do Supremo estão atropelando o processo jurídico e os códigos a todo momento, não vão aí ser hipócritas e também fazer isso no processo legislativo, já querer, enfim, é o famoso, né, devagar com o andor, porque o santo é de barro. Então tem que ter pezinho no chão. Depois que a PGR denunciar, que vai ser lá para janeiro, fevereiro, aí sim o STF recebe, decide se vai instaurar a ação penal e aí sim, finalmente, você tem a ação indo a julgamento. Então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mano, sim, mas é possível também... Mano, me perdoa, eu quero te ouvir, vamos te ouvir com o maior prazer, não sem antes partir para um rápido break, para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizado aqui, ligadaço, no Morning Show dessa sexta-feira, sua dose matinal de informação e entretenimento. Volta daqui a pouquinho. É isso, mano, fica à vontade. Nada impede que os deputados peguem os indícios construídos pelo trabalho de investigação da Polícia Federal e abram, em paralelo, um procedimento no Conselho de Ética para averiguar a eventual cassação dos mandatos, porque são processos paralelos. Uma coisa é o âmbito criminal, outra coisa é o âmbito político, né? Se os deputados e senadores entenderem que o conjunto de provas e indícios levantados pela Polícia Federal é suficiente para inviabilizar a legitimidade da atuação política dos deputados envolvidos, que sejam cassados também no voto dos deputados. Afinal de contas, o conjunto dos deputados representa um contingente maior de eleitores do que deputados isoladamente. Bom ponto, bom ponto. Porque a gente não pode associar a eventual cassação à condenação. Não são a mesma coisa, são arenas diferentes. E nós vimos o que aconteceu no caso do Janones, onde havia indícios claros de rachadinha. Não precisa esperar ele ser condenado com o trânsito em julgado, porque nós não temos prisão após segunda instância. Precisa separar as Bem lembrado que esse foi o argumento do Boulos Exato. Para ser contra a cassação de Janones por rachadinha. Não, peraí, não houve denúncia, não houve absolutamente nada, gente. A gente não tem nem acesso ao relatório. Mas isso aí é por causa do viés político ideológico, né? Porque se eles esquecessem isso, eles iam deixar correr o trâmite normal para depois descobrir o que vai ser feito, pensar no que vai ser feito. Mas não, né? É a direita contra a esquerda contra a direita, e se esquece do povo aqui, ó, que está passando fome e morrendo nas filas de hospitais. E se esquecem da busca da verdade e de Exato. que um mandatário tem que ser acima de qualquer suspeita. Ele tem, mais do que ser honesto, ele tem que parecer honesto. Não pode pairar dúvida para a pessoa que está representando o eleitor brasileiro.
Sim, mas não Agora, houve nada ainda, né? A gente não tem Tem comprovação dúvida? Já tem indício suficiente para ser indiciado? Não tem. Cadê os indícios? Eu estou esperando. Desses deputados... Não, você viu o relatório inteiro? Eu não tenho acesso ao relatório inteiro. Não, mas eu confio na Polícia Federal. Eles foram a conta-gotas. A polícia é de governo, não é de Estado, infelizmente. Mas está, e o indiciamento aconteceu. Nós vamos ver agora se o Gonê vai ou não As polícias denunciar. civis não vão contra o governador, tenho certeza disso. Então corra As no polícias federais também não vão contra o atual presidente, independente de ser de direita, esquerda ou de centro. Mas para isso serve o Congresso. O processo de cassação vai acontecer, não é imediato, mas que se abra o processo e que se comece a discussão, se comece a investigação, até de forma educativa. Eu não sou contra a investigação, eu só estou espantado pela velocidade, né? Vamos lá, vamos acabar com a direita, vamos lá. É esse, o interesse maior é isso daí. É que se fosse o contrário, não, mas deixa pra lá. Punir golpista não acaba com a direita. Mas espera um punir pouquinho. Golpista, Mas espera um pouquinho. Se o golpista for golpista tem que ser... fortalece a direita. Perfeito, concordo com você. Mas eu quero os indícios de materialidade e autoria, o que fez cada um. Beleza. Agora, estão querendo fazer umas suposições em cima do padre, suposição em cima do presidente. Até teve até um general, acho que Mário Fernandes, o meu xará, falou assim... em cima das 4 linhas, o K, não vou falar aqui em respeito ao telespectador. Já significa que ele estava indo contra o presidente, na época, Jair Bolsonaro, fazendo uma crítica para ele. Nas 4, ou seja, já mostra uma certa idoneidade do antigo presidente. Olha, eu não tenho política de estimação, não. Eu não fui eleito nas costas de Bolsonaro, Tarcísio, de ninguém. Mas vamos analisar os fatos aí sem viés político ideológico. Vamos analisar o depoimento do general Freire Gomes, sem viés político ideológico. Ele é um comunista que está inventando uma história ou ele é uma prova testemunhal, um general correto? De alta patente? É uma prova testemunhal, correto? Assim como a que você trouxe, que é o cara desabafando com o outro, falando 4 linhas é o C, é uma prova testemunhal. É uma prova testemunhal, considerada prostituta das provas. A doutora Mônica pode comprovar isso. Mas eu acredito que o general Freire Gomes tem que ter outros elementos de prova. Não é apropriado dizer que o depoimento dele é como uma prostituta, né? Eu acho que não é apropriado. Não, isso aí é um jargão no direito. No primeiro ano de direito a gente aprende isso. Ela é, mas a questão é, o que nós estamos fazendo aqui é colocando em xeque o relatório da PF de 800 páginas que permitiu o indiciamento. Vou te pedir uma breve interrupção aqui com a nossa querida Mônica Rosenberg, que está com a palavra, e discussão agitadíssima, mais do que necessária. É o bola da vez, não poderia ser diferente. A gente segue aqui desconstruindo todos os ângulos, todas as dinâmicas de poder e também jurídica e projetando o que pode acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, todo o seu entorno aí envolvido nesse indiciamento, fazendo 37 vítimas nesse balaio todo e vai dar o que falar. Está dando? Mônica, complementa o teu ponto e eu tenho outro ângulo que eu quero aqui enriquecer a discussão já. Então, só esclarecer que essa questão das provas, se elas existem ou não existem, no atual momento, existe um relatório, ele ainda realmente tá faltando peças nesse quebra-cabeças, mas foi suficiente, foram indícios probatórios suficientes, não são nuvens no céu, indícios suficientes para que o indiciamento acontecesse e que agora isso vai para o MP, para que seja decidido pela PGR se haverá a denúncia. Então, esses passos estão andando e é muito importante que se entenda. O objetivo aqui é encontrar a verdade, não é acabar com a direita, acabar com a esquerda. É entender o que aconteceu, sem esquecer que houve muitas coisas daquele processo que nós vimos acontecendo. O primeiro passo do plano maquiavélico era desqualificar as urnas, era semear dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Ninguém discute, Palumbo, você viu isso acontecendo, que isso foi feito, inclusive pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, alguns passos chegaram a funcionar e dar certo, e até hoje tem muita gente que ainda acha que as urnas eletrônicas não são confiáveis. A gente lembra bem, né, que toda a conjuntura histórica pós-ditadura, revolução, regime, o que você quiser se referir ao período de 64 a 85 nesta república, o fato é que dizer que era de direita no Brasil, por óbvio, teve toda uma imensidão de pessoas que passaram décadas aí ou no armário, por assim dizer, ou simplesmente evitando essa pecha tóxica, né, por muito tempo. E aí, quase é uma cruel ironia do destino, depois de todo o processo histórico que era descoordenado, que acabou culminando na vitória de Bolsonaro, que talvez seja exatamente componentes militares que vão, assim, novamente trazer o ser de direita, por assim, essa expressão, essa identificação de novo para o atoleiro como algo a ser evitado. Então, acho que essa depuração e essa individualização nessas maçãs podres, nessas ervas daninhas dentro do Exército e todo mundo envolvido, tem que ser feito.
para não macular de vez Com certeza, o bom concordo nome com da você. direita brasileira, que a duras penas voltou pro game. Perfeito. Então, cara, acho que está todo mundo de acordo nesse Perfeito. no tocante isso daí. Está todo mundo de acordo. Agora, com relação ao Pazuello. Agora. O funcionário dele, o ex-funcionário, imprime, depois ele contrata. Pera um pouquinho. Eu tenho 25 assessores. Amanhã eu mando embora algum deles. E aí eles fazem uma bobagem aí, eu vou ser responsabilizado? Não, pelo amor de Deus. Agora, talvez uma das manifestações mais importantes ontem, Mônica, foi da defesa do general Braga Neto, que repudiou veementemente o vazamento do indiciamento para a imprensa. Porque, sejamos sinceros, também a vida como ela é, não é como deveria ser. O PP, o legalista, que é sempre respeitando o devido processo legal, certamente rechaçaria isso, no sentido de que tem setores da imprensa privilegiados, com trânsito livre, são brindados ali com talvez um tapete VIP ali para ter de antemão várias informações ali de bastidores, e acaba tendo esses vazamentos que, além disso, só para piorar a situação toda, de novo, se for provado, tem que sofrer exemplarmente e que apodreçam na cadeia para sempre. Mas, de novo, se a gente tiver o mínimo de presunção, a presunção de inocência devido ao processo legal, os caras não têm nem acesso aos autos. Isso é uma reclamação legítima. Não, inclusive perdoa. advogados reclamam disso. Além do vazamento do indiciamento, não tem acesso aos autos, mais uma vez, no caso do Braga Neto. Ou a gente é Estado de Direito à la carte, para os amigos os favores, para os inimigos a lei, como é que é? Isso é um ponto muito importante, porque a defesa da democracia precisa se dar com os instrumentos da democracia. Quem não defende a democracia é quem atropela o Estado democrático de direito. Então, eu sou um democrata tão convicto que eu acho que mesmo o pior dos golpistas precisa ter, no seu julgamento, respeitados todos os processos democráticos. Porque esse é uma realidade que pode fortalecer a crença na democracia. A democracia precisa valer para todos. Ninguém está acima da lei, nem mesmo os agentes da lei. Isso é essencial. Agora, para quem achou que esse indiciamento aí foi só no tocante a essa questão aí dessa trama, meu caro Palumbo, lê do engano. Jair Bolsonaro entrou nessa história toda aí também com várias acusações referentes às já famosas e famigeradas vacinas e joias. Ambos os casos aí também fazem parte do indiciamento no qual ele está envolvido. Agora, na questão do cartão de vacina, sejamos sinceros aqui, vamos ressuscitar esse troço. Eu acho que é um documento que exige fé pública, claramente foi fraudado e é difícil ele escapar dessa. Já a questão das joias, no entendimento recente do TCU, o próprio presidente Lula ali reteve alguns relógios de luxo, alguns presentes também de vários dignitários mundo afora, e aí ficou uma coisa também, um peso, duas medidas? Como é que é? Se o Lula pode, por que o Bolsonaro não pode? Então, acho que tem uma forçação de barra no tocante isso daí. Como é que a gente resolve? Agora, eu gostaria que a gente debatesse a sério essa questão, porque o compliance de agentes públicos é essencial. O que é que eu estou falando? Qualquer grande empresa, um executivo tem regras sobre o tipo de presente que ele pode receber de um fornecedor da empresa. Porque é preciso garantir que não haja conflito de interesse. É preciso garantir que um agente investido num cargo tome as decisões em função do mérito das decisões, daquilo que é melhor para os fins para o qual o cargo dele se destina, e não por simpatia pessoal. Então, presentinho de amigo, a gente já viu o amigo do amigo, a quantidade de amigos que nós vimos nessa república atuando para fazer com que os interesses privados sejam beneficiados nas decisões públicas, é algo que deveria nos levar como país a um debate sério para que nenhuma autoridade, muito menos um presidente da república, fique recebendo presentinho privado. Ô, Mônica, conversar contigo aí, você que acredita no povo cristão de Israel, certo? No tocante isso daí, eu acho que tudo isso não passa de um grande engano para comigo, um erro de interpretação no tocante isso daí. Na questão das próximas eleições, ô Palumbo, quando me perguntaram se eu seria candidato, eu disse que esperava ser indicado e não indiciado. Em relação ao meu ex-ajudante de ordem, o Cid, quando eu disse que eu estaria fechado com ele, não era para ser preso com ele não, pô. Ninguém entende o que eu falo. Mas, será que... Como é que fica isso daí? Como é que fica? Pois é, né? A grande injustiça. Mas, fechado, indicado, vou acabar preso e indiciado. Difícil isso aí. Palavras têm poder. Não é não?
O Mano trouxe aqui uma questão muito importante, que ele falou de compliance, que na gestão pública se chama programa de integridade. Existem, São Paulo, na cidade, no estado, existem programas de integridade. E eles dão a regra de como o servidor público pode se portar. Ele não pode receber presentes acima de R$100. Então, para o peixe pequeno, já existe. E é muito sério, e é seguido, é treinado, é monitorado. Para os peixes grandes, até os grandes tubarões que nós estamos citando aqui, isso não existe. E é importante que se faça para prevenir. Novamente, no Brasil, nós temos a mania de olhar a punição, de olhar como é que fica o depois, e pouco se olha para o antes, como prevenir, como evitar que as coisas aconteçam, que passa por educação, passa por treinamento e passa por implementar regras que reduzem o risco. Então, isso é fundamental que a gente comece a olhar essa questão da governança. E aí, mano, as regras têm que valer para todos e começando agora, porque senão fica aquele argumento assim, mas na época do outro não tinha, mas quando eles fizeram, não foi feito. Então, a gente passa a régua, começa a partir de agora, define uma regra e que ela seja seguida à risca e punido severamente quem não cumprir, seguindo o Estado de Direito, o devido processo legal, certamente previsibilidade, mas que se faça, porque agora, essa coisa empurrar...